quando a irmã Lúcia me convidou, saúde dos irmãos da Paz do Senhor, amém? Amém. Quando a irmã Lúcia me convidou a estar aqui trazendo uma palavra, né? Foi sexta-feira ou quinta-feira à noite, eu prontamente disse que sim, porque eu não recuso. Aleluia. Falar de Jesus, falar do amor de Deus, é o meu chamado. Quero deixar aqui sacolinha que fala sacola da obediência. A palavra aqui nessa noite, meu Senhor da glória, é obediência. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Aqui em volta da mesa tem um abecedário. E o abecedário fala ABCD. Mas com Deus é obedecer. Esse é o dicionário de Deus. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Obedecer o papai e a mamãe. Obedecer o pastor. Obedecer o professor, a professora. Amém? Então a palavra-chave nessa noite é obedecer. Amém? E a Bíblia nos fala de uma pessoa que obedeceu muito a Deus, que é Abraão. Abraão, a Bíblia fala que ele era amigo de Deus, Abraão era um moço que obedeceu a Deus. A primeira obediência de Abraão foi quando ele saiu da casa do seu papai e da sua mamãe, obedecendo a voz de Deus. Deus falou assim: larga a tua casa, tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus mostrou a Abraão, que ele deveria sair e ir ao encontro de Deus, amém? A vontade de Deus. Às vezes nós somos chamados a obedecer a Deus em lugares que a gente às vezes nem imagina, Às vezes Deus mostra um lugar ou leva a gente para um lugar que a gente fala: Senhor, mas este lugar, porque parece tão deserto, parece tão distante da minha casa, poderia ser um lugar mais perto, mas não, Deus mostra ele uma terra distante. A Bíblia não diz onde é, mas diz que é distante. E ele leva consigo, sua esposa, Sara, Sara vai com ele. E Deus então começa a caminhada de Abraão com Sara. Amém? A Sara, gente, olha a Sara, bonitinha, Olha, tem um lacinho, igual a Laurinha. Então, a Sara vai caminhando com Abraão, amém? Então Deus faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Olha que maravilha! Mas como que ele seria pai de uma grande nação se ele nem filho tinha? Abraão não tinha filho, mas a Bíblia diz que Sara e Abraão, eles fazem a vontade de Deus e Deus faz uma promessa para Abraão. E quando Deus faz uma promessa para Abraão, passa-se, a palavra de Deus diz que após a promessa, Deus manda ele olhar para as estrelas do céu, que diz que ele seria pai de uma grande nação, mas a Bíblia também diz que Sara era estéril. Se Sara era estéril, como que ela ia poder ter um filho? Mas aí, então, Deus promete que vai lhe dar um filho. E o filho então chega, o Isaac. Olha que bonitinho Isaac, olha, que gracinha o Isaac. O Isaac chega, olha, que gracinha, O Isaac tão bonitinho. Então agora é uma família feliz, Papai, mamãe, filhinho, estava tudo muito bem, Mas então a Bíblia diz que em Gênesis 22 Deus faz uma prova.
às vezes nós obedecemos a Deus, fazemos tudo certinho, né? Mas Deus então nos chama à prova. E às vezes a prova que Deus nos chama, que Deus nos faz, Ele leva-nos a um lugar, né, que nós às vezes não entendemos o propósito. Mas como a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, não é? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E Deus queria fazer de Abrão um pai de uma grande nação. E Deus então faz o seguinte: promete a ele que ele seria muito abençoado. Mas Deus então, em Gênesis 22, aí entra a palavra de Deus, diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ele ali em sacrifício sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. Então Sara não participa disso, gente. Vou guardar Sara de novo. Por quê? Porque agora só está Abraão e Isaque. Porque se talvez Deus chama a gente para fazer algo, mas se a gente for falar com a nossa esposa, ela não vai, né? E às vezes não está na mesma fé. Às vezes a pessoa que está do seu lado não está na mesma fé. Às vezes o propósito que Deus tem para você, né, é só você e Deus. Às vezes você conta para todo mundo as coisas que Deus brada com você. E às vezes, diante das lutas e sacrifícios da nossa vida, nós precisamos ter um particular com Deus. Então agora a Bíblia diz que Abraão e Isaque sai a caminho de 3 dias para as montanhas. E é interessante que Abraão vai, mas Isaque vai também junto. Por quê? Porque ele é obediente a seu pai. Amém? Coisa boa, toda criança obedece, né? E a Bíblia diz que Isaque obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. E então o que acontece? Levantou Abraão e seus olhos, né? E aqui a Bíblia diz o seguinte, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque seu filho. Amém? Aqui está Abraão, está Isaque, né? E então a Bíblia diz que Abraão faz o quê? Faz um altar. Olha, Abraão faz um altar, né? Faz um altar para sacrificar Isaque, né? E a Bíblia diz que Isaque deitou no altar, né? E Abraão chegou perto para fazer o quê? Sacrificar o seu filho a Deus, né? Mas a Bíblia também diz o seguinte, que Isaque obedeceu. Então é importante que até o fim nós devemos obedecer a Deus e a palavra dele. Amém? Amém. Então Abraão diz o seguinte: Abraão pega seu filho, coloca no altar, né? E a Bíblia também diz o seguinte: então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deverás te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia do mar, da praia, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? E você já conhece o desenrolar da história, né? Deus não matou Isaque. Amém? Amém. O altar, então, eu posso descartar, né? Porque Isaque desce
né, do Monte Moriá, com seu filho Isaque. Amém? Amém. Então, novamente, a família se torna uma família feliz. Amém? Amém. E Deus, então, engrandeceu o nome de Abrão, que a partir daquele momento se tornou Abraão, né? E Isaque também foi abençoado através da fé e da ousadia de Abraão. Amém? Amém. Então, vale a pena obedecer a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pode